Ok, então vamos lá. Eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou o professor Bruno Soeiro Vieira, tenho uma longa história de vínculo com a FPA, estudei no NPI a vida toda, né? Meu pai foi professor lá da economia, colega talvez do professor Eduardo, mas eu sou, desde 2022, professor efetivo da Federal, vinculado ao Instituto de Ciências Jurídicas. Logo quando eu entrei, eu estava até falando com o professor Sandro, eu recebi um e-mail institucional convidando para um curso, para uma oficina de IMI. IMI também é uma estratégia de internacionalização que nós temos a tarefa, a competência de tentar estimular. Mas, nesse momento, o foco é COIL, tá? E nessa oficina, inclusive o professor Larissa estava, o professor Anderson estava, nós aprendemos o que é o EMI, né? English as a Medium of Instruction, ou seja, o inglês como um meio de instrução, e nós tínhamos o desafio de propor uma disciplina que utilizasse aquela metodologia. E eu e o colega Ronald, lá do Instituto de Ciências Jurídicas, propusemos uma disciplina e já ministramos um semestre com a metodologia EMI. Essa metodologia, rapidamente, nós utilizamos o inglês na sala de aula, os textos em inglês, tentamos falar com os alunos de maneira mais, como posso dizer, mais completa possível em inglês. Porém, quando em algum momento faltar a língua, ou seja, não souber explicar algo em inglês, eu posso utilizar o português. E assim mesmo os alunos. E foi uma experiência muito boa, né? Nós convidamos duas professoras para fazerem parte do encontro. Uma delas foi a professora Lisa Tupiaçu, e, e que hoje é a atual pró-reitora de internacionalização. E quando ela, buscando também instituir, como eu entendo que é fundamental para uma instituição como a federal, aumentar, ampliar a internacionalização, para além da mobilidade interna e externa, para além do IEMAI, eu aceitei o desafio. Tá? Então, por isso que eu estou aqui com esse desafio e conto com a colaboração de vocês. Tá? Então, o COIL, ele também, tal como a mobilidade interna e externa, tal como o IEMAI, ele é uma estratégia de internacionalização. Porém, ele é uma inovação pedagógica que busca incluir de maneira muito potente os nossos discentes, tá, gente? Uma figurinha aqui como política universitária, a internacionalização. Bem, nós temos a internacionalização no exterior. Alguém quer perguntar, gente? Os que estão no áudio aí? Pelo ministro Flávio Dino, que suspende os efeitos da quebra de sigilo aprovada pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS. Essa decisão Esse é o ocorre professor após Tadeu o aí. presidente do Congresso Nacional, Davi Professor Alcolumbre, Tadeu, realizado formalmente os Deixa eu ver se eu questionamentos. consigo silenciar o professor Tadeu. Um momentinho. Eu pediria, colegas, se vocês pudessem mutar o microfone de vocês, tá? Obrigado. Bem, então, retomando aqui, nós temos a internacionalização no exterior, que é a mais comum, que nós já fazemos, né? Que ela busca garantir essa educação extraterritorial, essa mobilidade de estudantes, professores, criando e ampliando rede de pesquisas, porém é um formato de internacionalização que requer um vultuoso recurso financeiro, né? E nós sabemos que nós temos uma certa dificuldade em relação a isso. E o que nós temos de novidade, né, é a internacionalização em casa, né, que são tarefas, atividades voltadas para que nós implementemos a internacionalização por meio de ações locais, aqui dentro da UFPA, auxiliando no desenvolvimento de competências globais e também habilidades multiculturais. Aqui se enquadram
tanto o English has a Medium of Instruction, quanto o COIL, né, que é Collaborative Online International Learning. Tá? Nós vamos focar hoje no COIL, tá, gente? Bem, avançando. Bem, essa internacionalização at home, IAH, deve considerar que ela não vai substituir a mobilidade internacional, isso será mantido, né? Nós temos, inclusive, perspectivas de ampliar essa mobilidade externa e interna, né? Mas a nossa estratégia vai para além dela, tá? Ela busca também, né, garantir que os estudantes assimilem, conquistem novas habilidades para que eles possam atuar nesse mundo, né, da informação. Então, entendemos que essa internacionalização do currículo ela é fundamental, sobretudo para os estudantes que não conseguem a mobilidade externa e interna que é tradicional, né? Porque a mobilidade, a internacionalização em casa, ela vai viabilizar que eles adquiram competências interculturais, né? Aqui dentro da própria UFPA. Além disso, nós vamos precisar, pessoal, utilizar da inovação. Vamos precisar sair um pouco da nossa zona de conforto enquanto docentes. E vamos precisar utilizar as tecnologias, as ferramentas da tecnologia de informação e comunicação, que serão fundamentais para que a gente possa garantir essa interação entre os alunos da UFPA e os alunos do exterior. Tá? Bem, é uma estratégia de qualidade acadêmica. Muitas universidades do mundo, e eu confesso a vocês que até um mês e meio atrás eu nem sabia da existência do COIL. E comecei a assistir uma série de lives gravadas, comecei a ler sobre o assunto e comecei, ao pesquisar, identificar que existem muitas universidades no mundo e também no Brasil que já utilizam a metodologia da internacionalização virtual, ou COIL, tá? E aí ela busca garantir essa qualidade acadêmica, mas também incluir os nossos discentes. Porque se eu tenho um orçamento limitado, esse orçamento limitado garante a internacionalização para poucos. Então, eu viabilizando, implementando e ampliando uma internacionalização virtual, eu garantirei que nós incluiremos muitos e muitos alunos nesse ambiente da internacionalização, de maneira bem menos custosa, sob o ponto de vista orçamentário. É uma inovação pedagógica, isso nós não podemos deixar de ver, né? É algo muito novo, que também demandará de nós coragem, ousadia e criatividade, tá, colegas? E ela dá ênfase nesse currículo internacional, né, numa internacionalização do currículo, a partir do que sugerem a Unesco, a CDE, a CAPES e o MEC. E aí, quais são os desafios das federais e também nós que estamos na Amazônia, nós que nem todos somos amazônicos, mas nós que estamos na Amazônia. Nós temos, enquanto conjuntura, uma limitação orçamentária evidente, né, que limita o acesso à internacionalização, tanto dos docentes, mas, sobretudo, dos discentes. Existem barreiras linguísticas? Sim, existem, isso é inegável. Inegável que muitos dos professores, grande maioria dos alunos, terão dificuldades. Mas aí, desde já, eu digo a vocês que, pelo que eu tenho lido, pelo que eu tenho visto, fruto dessa pesquisa, essas barreiras linguísticas, elas são superadas por meio da utilização das ferramentas de tecnologia da informação, sobretudo por parte dos nossos alunos, que têm muito mais facilidade de utilizar essas ferramentas, tá, gente? Então, essa internacionalização virtual vai diminuir essas distâncias geográficas. Nós que estamos, sobretudo, pensando aqui só apenas
no espaço territorial brasileiro muito afastados, mas também, se eu penso em América Latina, pelo fato de nós falarmos português e a América Latina toda falar espanhol, também há uma distância linguística, mas as ferramentas e a internet facilitarão que nós possamos implementar essa metodologia de maneira bastante exitosa. Portanto, como já disse, há um desequilíbrio nessas oportunidades de acessar a internacionalização, tanto por parte dos discentes, mas também dos docentes, sobretudo em função da limitação orçamentária. E aí, qual seria a solução, ou uma das soluções, né? Seria a implementação dessa metodologia, né? Que é uma metodologia que busca colaboração pelo ambiente virtual, buscando a internacionalização do conhecimento, né? Collaborative Online International Learning, ok? É um grande desafio, não vamos negar, né? Vai ser um desafio para os professores que toparem assumir esse desafio, para construir esse projeto. Vai ser um desafio para mim também, porque eu também estou aprendendo ao longo do processo. É como se eu estivesse montando o avião em pleno voo, tá, gente? Então, eu estarei aprendendo juntamente com vocês. Mas, de antemão, eu estou muito, muito empolgado, porque, pelo que eu tenho pesquisado, é uma metodologia que ela viabiliza de maneira barata e de maneira prática e fácil a internacionalização. E vai trazer uma série de facilidades e benefícios para a universidade, mas também para os discentes e para a gente, que eu falarei depois, tá? Pois é, então o que é o COIO, né? Essa metodologia de aprendizagem colaborativa internacional online, ela vai conectar turmas de diferentes países, e aí, só para exemplificar, eu estou em negociação com uma turma do México, um professor do México, da Universidade Autônoma do México, lá do Direito, mas eu poderia também tentar encontrar um parceiro no Reino Unido, nos Estados Unidos, na África do Sul, inclusive em Portugal. Ah, professor, mas é a mesma língua. Os alunos de lá, o professor de Portugal fala português, e nós também, não importa, é COIL também, desde que nós adotemos a metodologia, que depois eu vou explicar melhor, tá? Esta metodologia, ela busca integrar conteúdos curriculares e também gerar uma interculturalidade. Eu acho bem interessante isso, tá, gente? Porque, além dessa troca de conhecimento acadêmico, científico, os alunos terão a condição de conhecer um pouco da cultura de outro país e vice-versa, tá? E não depende dessa tradicional mobilidade física, tá? E por isso gera um custo orçamentário menor para garantir a internacionalização para centenas de alunos da FPA. A metodologia foi criada na SANI, né, que oh meu Deus, a sigla em Nova York, né? SUNY, State University of New York. Universidade Estadual de State Nova York. University of New York. Ela criou a metodologia, salvo engano, em 2006, e de lá ela veio se espalhando pelo mundo e ganhou um impulso maior, evidentemente, quando? Na pandemia, né? Onde o mundo quase parou, como diria o Raul Seixas, né? Onde o mundo quase parou e nós tivemos que nos reinventar, aprendendo a nos comunicar por essa via que nós nos comunicamos agora. Mas essa via já era útil anteriormente. Desde 2006 ela já vem sendo utilizada e se espalhando por muitas universidades, tá? Inclusive no Brasil, pessoal. Universidade Federal de Pernambuco tem um programa muito forte de COIL, Universidade de Minas Gerais, Universidade do ABC, né, em São Paulo, Federal do ABC, Federal de Santa Catarina, e tem PUC Rio de Janeiro, PUC São Paulo, PUC Rio Grande do Sul,
Então, muitas universidades no Brasil também já adotam a metodologia. O NESC, tá? Então, modalidade de aprendizagem que, via internet, online, busca colaboração entre professores e alunos em disciplinas curriculares, seja na graduação ou na pós, aonde haverá um conteúdo comum. E desde já, pessoal, deixa eu dizer para vocês o seguinte, e através de exemplo. Eu sou professor de algumas disciplinas. A disciplina que eu ministrarei esse semestre é Direito Tributário. Direito Tributário tem lá 5 unidades. Eu preciso destacar uma ou duas unidades da minha disciplina e, em parceria com meu colega mexicano, vamos supor que essa parceria dê certo, nós pactuemos que nós vamos trabalhar o conteúdo da unidade 4, unidade 5, na modalidade COIO. E as demais unidades, Bruno? Eu ministrarei normalmente em sala de aula, utilizando a metodologia que eu uso, mas em relação à unidade 4 e 5, ela será fruto da modalidade COIO, essa interação onde os alunos interagirão entre eles, isso aí é fundamental para que eu identifique que ali, naquela disciplina, a modalidade COIO está sendo implementada, os alunos têm que interagir entre eles, discutir aquele conteúdo, sob prismas diferentes, sob culturas diferentes, certo? Então, 2 mais professores de universidades montam um plano de ensino, isso previamente, antes do semestre iniciar, né, do período letivo iniciar, e o período que esse conteúdo ele vai ser desenvolvido, ele pode ser de 4 a 10 semanas. Isso dependerá do ajuste do pacto que os 2 professores fizerem, tá? Inclusive, notem que no início desse parágrafo eu coloquei 2 ou mais professores, né? Porque eu posso, surgiu essa possibilidade para mim. Ontem eu declinei, eu desisti. E aí, só para exemplificar, eu, como estou ministrando direito tributário, surgiu uma possibilidade de uma colega mexicana que atua na arquitetura fazer a parceria comigo. Aí alguns de vocês poderão pensar, bem, isso é tão diferente, né? Arquitetura, planejamento urbano, o Bruno, lá do Brasil, trabalha com direito tributário, mas eu poderia tentar conectar, por exemplo, de que maneira os instrumentos tributários podem ser úteis na política urbana. Até porque eu também dou aula de direito urbanístico, né? Então, eu poderia dizer, olha, esse ponto aqui é o ponto de contato entre a sua disciplina e a minha. E, havendo pacto, nós discutiríamos aquele ponto específico. E aí a professora mexicana, ela, como já tem experiência em COIO, convidou uma professora aqui de São Paulo, lá da Unesc, lá da Geografia. Aí nós começamos a discutir isso via e-mail e fizemos uma primeira aproximação do que seria discutido. Depois eu pensei, disse, bem, eu estou começando, né, eu preciso ser transparente, estou começando a me apropriar da metodologia. Além do mais, né, ter 3 professores demandaria um esforço maior para quem está iniciando. Além do mais, os alunos do curso de Direito, eles são alunos com um pouco mais, posso dizer, deixa eu tentar utilizar a palavra correta, eles são um pouco mais conservadores em relação ao conteúdo, eles têm um grau de interdisciplinaridade menor do que eu tenho, por exemplo, enquanto professor. Para mim, é muito fácil eu discutir com uma professora do planejamento urbano e uma professora da geografia urbana, pontos em que o direito tributário pode se conectar com as outras 2 disciplinas. Porém, eu declinei, tá, gente? Mas o comum, e aí eu queria sugerir aos colegas que, nesse momento inicial, nós tentássemos parcerias apenas com docentes no exterior e, se possível, com disciplinas que sejam muito próximas, tá? Porque a gente está iniciando, né? Está conhecendo, aprendendo ao longo do processo. Tá? Mas nada impede que, no futuro, já dominando como nós podemos desenvolver uma disciplina a partir da metodologia COIO, nós possamos ser mais ousados. E, por exemplo, ter 2 colegas, né, no exterior, de cursos diferentes, de disciplinas diferentes, desde que o conteúdo seja comum. Tá?
Bem, então, basicamente, são 2 universidades, 2 professores, 2 turmas, possivelmente 2 idiomas, né? 2 culturas e um curso, um módulo de um curso, sendo co-ministrado pelos professores das 2 universidades. Tá? Agora, eu antecipo para vocês, as avaliações da minha turma serão feitas exclusivamente por mim. As avaliações feitas pela professora do México serão feitas pela professora do México. Tá? Apenas o desenvolvimento daquele conteúdo ajustado entre os professores previamente, que será avaliado, né? Avaliado por mim, mas também pelo professor parceiro, mas a partir de um trabalho de interação entre os nossos alunos. Tentarei depois mostrar melhor isso aí. Então, elementos centrais é uma parceria internacional, exige esse planejamento curricular prévio e conjunto. Ele pode se dar de maneira síncrona e assíncrona, ou totalmente assíncrona. Eu já vi relatos de disciplinas COIL que foram totalmente assíncronas, certo? Totalmente assíncronas. Vai haver uma avaliação integrada no sentido de que eu avaliarei o meu conteúdo como um todo, né? Mas eu, naquele conteúdo, aquela parte do meu conteúdo, da minha disciplina, que for parte de interação entre os alunos, eu tentarei acompanhar o desenvolvimento nas 4 semanas, nas 6 semanas, nas 8 semanas, nas 10 semanas, eu tenho que ficar acompanhando e avaliarei os meus alunos, como eles estarão interagindo e desenvolvendo um produto. Tá? De repente, eu posso propor isso como avaliação. Tá? E o foco do COIL também é gerar essa interculturalidade. Então, por que ele é estratégico na visão de nós da ProInter? Né? Ele é uma internacionalização virtual em casa, muito barato, vai demandar pouco recurso, vai democratizar o acesso e também viabilizará a valorização da diversidade amazônica. Tá? Impactos pedagógicos. Gerará uma competência intercultural, gerará um trabalho em equipe multicultural, nós utilizaremos metodologias ativas, centradas no estudante, por meio das ferramentas de tecnologia da informação e comunicação, e essa comunicação vai ser intercultural, gerando esse pensamento crítico e global, saindo da nossa zona de conforto, saindo da nossa bolha e mantendo contatos de maneira crítica com outros países. Para a instituição, para a nossa querida UFPA, fortalecerá as redes internacionais. Agora eu estava falando, professor Sandro, sobre isso, né? Sobre rede de pesquisa, rapidamente. A gente pode ampliar a abrangência, né? O escopo, né? Como o pessoal da geografia fala, se tiver alguma escala, né? A escala da minha rede de pesquisa, e apenas para exemplificar, eu faço parte de uma rede de pesquisa que ela é nacional, mas nós temos a ambição de ampliar para que outros parceiros do exterior possam compô-las. E o COIL vai nos ajudar a isso, gente. Tá? Tenho certeza que, pelo pouco tempo que eu estou à frente dessa tarefa, já ficou claro para mim, né? Pelos contatos que eu tenho mantido e pelos contatos que os colegas terão, isso viabilizará a nossa ampliação dessa rede, né, de contatos acadêmicos, que vai ser bom para a gente, mas vai ser bom também para os nossos discentes, vai ser bom de uma maneira macro para a própria UFPA. Vai garantir que nós saiamos da invisibilidade, dando visibilidade ao UFPA, dando visibilidade ao conhecimento gerado aqui na Amazônia. Ela é um estímulo a projetos, publicações e acordos, fruto dessa dinamização e ampliação das redes de contato, e o custo ele é baixo. Isso, para quem trabalha com orçamento baixo, é fundamental que nós utilizemos essa tecnologia, tá? Tentando trazer elementos mais concretos aqui. Imaginem que eu tenho
duas instituições, a instituição B e a instituição Y, e elas são de cursos diferentes. Tá? Eu poderia ter o mesmo curso, sei lá, curso de medicina na instituição A, na B, né? E curso de medicina na instituição Y. Por exemplo, eu estava conversando agora com o professor Morales. O professor Morales, ele é da matemática. E a parceria que está surgindo para ele agora, que amanhã eu vou confirmar, é uma professora da engenharia, lá da Colômbia. Então, vejam bem, se aplica muito bem aqui, né? Dois cursos, engenharia, o curso A, e o curso X seria matemática. Instituição A seria a colombiana e a instituição Y seria a UFPA. E haveria essa colaboração entre os professores. Tá? Uma tendo o idioma, o espanhol, a outra o português. Tá? As disciplinas podem ser iguais ou não, como já antecipei. Aí nós teremos, de maneira igual, um conteúdo de aprendizagem, que vai ser pactuado previamente entre os dois docentes, ou mais docentes. Tá? A partir da definição e de um planejamento de como esse conteúdo será trabalhado pelos nossos discentes, os alunos colaborarão entre eles, gerará uma interação entre eles. Como? Aí nós vamos também falar disso, mas desde já antecipo, utilizando-se das ferramentas de tecnologia de informação e comunicação, tá? E aí eles vão promover debates, discussões, elaborarão projetos, tá? Agora, como se dará a avaliação? Já disse, repito, a avaliação do curso X, né, da instituição Y do Brasil, na matemática, será o professor Morales que irá avaliar os seus alunos. E assim, sucessivamente, na Colômbia. Será a professora lá da engenharia que vai avaliar os alunos dela, tá? Deixa eu desplugar aqui esse WhatsApp, que ele está fazendo um barulhinho aqui com o meu computador. Um momentinho, gente. Desconectei. Ok, gente. Então, essa apresentação aqui, esse esquema, né, de como funciona o COIO, esse intercâmbio virtual, eu extraí de uma apresentação da professora Ana Cristina Salomão, lá da Unesp, e, por sua vez, ela adaptou de uma outra apresentação lá da Sânia, tá? Bem, olha só, eu tenho aqui uma distinção entre o que é a internacionalização virtual, que é o COIO, e a mobilidade virtual. Tá? No COIO, que está à nossa esquerda, né, da tela, eu tenho a Universidade A, a Universidade B, tenho dois professores que interagem entre si, definem, pactuam, ajustam o conteúdo e fazem com que os estudantes, entre eles, desenvolvam aquele conteúdo. Certo? Esse é o COIO. Essa é a nossa internacionalização virtual. Por outro lado, eu tenho a mobilidade virtual, que é a mais tradicional. Muitos de vocês, naquele questionário, já, inclusive, responderam para mim. Eu liguei pessoalmente para alguns para entender como era aquela experiência de internacionalização. Porque nós, da ProInter, nós precisamos ter alguns casos de COIO, né, disciplinas já ministradas através da metodologia COIO, para que nós possamos submeter uma candidatura para obter um selo, que é o selo Brave. Tá? O prazo é agora 8 de março. A universidade precisa, a ProInter, nós precisamos de 3 experiências nos últimos 2 anos de professores utilizando o COIO, utilizando a internacionalização virtual. Infelizmente, até o momento, nós temos apenas 2 exemplos. Né? Então, aqui, eu tenho no outro lado, à direita, eu tenho muitas pesquisas. Eu tenho 2 universidades, né? 2 professores, né? E tenho aqui estudantes que vêm de uma outra universidade assistir a minha aula, assistir minha palestra, ou então os meus alunos participam da palestra, da disciplina de outro professor no exterior. Ok. Mas isso aí é uma mobilidade virtual. Não há interação
interação entre os alunos. A diferença entre o COIO, à minha esquerda, e a mobilidade virtual é que o COIO, ele obrigatoriamente requererá que os alunos interajam entre eles, desenvolvam, analisem o conteúdo, gerem um projeto, um produto, tá? A mobilidade virtual, não. O professor lá na Espanha recebe meus alunos aqui, seja virtualmente ou até mesmo presencialmente. Eu recebo professores da França, alunos da França, virtualmente ou presencialmente. Não é isso que nós queremos. Nós queremos a internacionalização virtual por meio do COIO, onde os alunos precisarão interagir entre eles, tá? E aí, a professora Ana Cristina, ela sugere algumas etapas para que nós possamos desenvolver a internacionalização virtual. A primeira seria a fase que ela denomina de quebra-gelo, aonde os alunos e os professores se apresentam, né? E como se apresentar se nós estamos em países diferentes, utilizando as ferramentas de tecnologia da informação e comunicação. Tá? Por exemplo, nós poderemos dizer para os alunos gravar pequenos vídeos, dizendo quem é, onde mora, seu nome, o seu curso, e postar em uma determinada ferramenta, que eu vou sugerir algumas aqui para vocês, tá? Depois, os professores, que serão grandes mediadores, eles dirão como os alunos explorarão esses elementos interculturais. E nessa fase quebra-gelo também a gente pode até ampliar para unir, no meu modo de ver, tanto a fase quebra-gelo como essa fase da interculturalidade, dizendo de onde é, mostrando um ritmo, mostrando uma comida, né? Mostrando um tipo de roupa que nós utilizamos, etc. Tá? Para quem é da arquitetura, um tipo de casa ribeirinha onde mora, para mostrar um pouquinho do que é nosso, da nossa cultura, e nós também, os alunos, sobretudo, receberão essas informações dos alunos dos outros países. Aí iniciarão as tarefas que serão basicamente de discutir o conteúdo que os professores ajustaram, né? Discutir a tarefa principal, desenvolver, analisar essa tarefa principal, e essa tarefa, gente, vai depender do que nós tivermos enquanto conteúdo e o que nós ajustarmos com o nosso parceiro. Vai possibilitar para a gente utilizarmos a criatividade. Não existe uma fórmula pronta, tá? Uma receita de bolo dizer, bem, a tarefa principal vai ser feito assim e assado. Não. Vai depender de nós, da nossa experiência pretérita, desenvolver isso. Nós vamos pedir que eles façam, vamos pensar, me ajude, professor Morales, vamos pensar que eles desenvolvam bateria de exercícios de matemática, eles tentem discutir teorias da matemática que deram origem a determinada fórmula, sei lá, estou tentando aqui me ajustar a uma lógica. Pensando na biologia do professor Sandro, pensando em, em, em teorias que vieram formar o homem, o ser humano, teorias que tenham a ver com a origem de vegetais na Amazônia, entendeu? Isso aí, gente, vai depender, e também a nossa criatividade, tá bom? Alguém quer falar, gente? Eu queria só Ok. complementar, professor, Aí que eu estava depois, pensando, pois não, professor Moraes, no curso de fique à vontade. engenharia, justamente porque os meus alunos da licenciatura em matemática, eles precisam entender que eles vão ensinar trigonometria, por exemplo, na escola, mas tem que ver para que pode servir, né? Não apenas ensinar o ângulo, uma função trigonométrica, senão, por exemplo, Uhum, para que serve na uhum, engenharia, como poderiam utilizar num problema de engenharia aqui no Amazonas, por exemplo. Esse tipo uhum. de parceria eu acho que vai ser muito importante para os alunos, ver muito além de simplesmente ensinar um conceito, né?
já tem um problema da Uhum. engenharia que precise aquele conhecimento. Então, sair um pouco da zona de conforto dele. Nesse sentido, eu acho que pode ser bem útil essa parceria, né? Não sei. Ou seja, como aplicar a matemática em uma determinada tarefa profissional, por exemplo, né? Isso mesmo. Num problema aqui do Amazonas, ou de Belém, por exemplo. Hum. Vai construir um prédio, você Pois precisa é. Muito calcular a obrigado, professor altura do Morales. prédio. Bem, Isso, nada, concluído o eu que trabalho pelos agradeço. nossos alunos, uma sugestão da professora Ana Cristina é que eles apresentem os resultados. E aí os resultados serão feito isso relativo ao conteúdo, os alunos vão apresentar para o pessoal que os alunos são divididos em equipes. 3 alunos aqui do Brasil, México, aqui da França, e são formadas equipes. E essas equipes trabalharão conjuntamente, interagindo entre eles, trocando elementos da cultura dos países, mas também discutindo aquele conteúdo científico que foi definido previamente. Depois apresentarão resultados, né? Cada grupo apresentará resultados, e os professores, ao final, farão lá a sua avaliação e haverá uma reflexão. Tá? Isto são sugestões de quem tem experiência no desenvolvimento da metodologia COI. Tá? Confesso a você, já falei, repito, estamos também nos apropriando da metodologia, sou transparente nesse ponto, mas convicto, extremamente convicto que é uma metodologia muito aplicada, muito aplicável e muito útil à nossa realidade. Uma realidade onde o orçamento é baixo, uma realidade onde nós, geograficamente, estamos isolados e nós temos muito a mostrar, né? É, é, produção de conhecimento é muito potente, nós temos meu Deus. Bem, avançando aqui, gente, olha só, aqui, essa comunicação, eu vou apresentar para vocês o Padlet. Padlet é uma ferramenta, né, de tecnologia da informação e comunicação, aonde os professores desse projeto COIL, não sei por que ainda está fazendo barulho, gente, desconectei.
os professores desse projeto COIL aqui, eles, lá da Unesp, né, eles definiam em abas, né, as equipes, eles definiam os objetivos da disciplina, as instruções, davam as instruções. Olha, quebra-gelo aqui, ó, icebreaker, né? Qual é a estratégia de quebra-gelo? E nesse momento aqui, a gente pode juntar, fazer subir, fazer o upload, né, de vídeos. Eu estava até navegando hoje aqui no Padlet e fiz uma pequena exploração das potencialidades dele, tá? E eu queria sugerir para os colegas que vão aderir à metodologia que utilizem nesse momento o Padlet ou o Trello, que é uma ferramenta muito parecida Professor, com essa. Nós podemos professor, gerenciar, professor, por não, professor, não tá apresentando, você não está por não. apresentando nada para a gente. A gente está sem apresentação em tela. Você está falando e a gente só escutando e sem apresentação. A gente não está enxergando. Ô, professor, perdoe, não sei o que aconteceu. Eu só me manifestei porque eu sei que você não está ouvindo o chat, eu não está lendo o chat, né? Tem Eu pessoas também avisei antes, falando né? lá. É, e travou. Eu acho que a gente perdeu uns 4 minutos de fala do senhor. Foi mesmo. Bem, vamos, então Foi. vamos fazer o seguinte, vamos dar um passo atrás. Eu, às vezes, tenho um problema com a internet em casa, tá? Então, eu vou colocar meu roteador do celular, que este aqui, incrível que pareça, ele é mais seguro. Vou mudar aqui a minha rede, tá? Obrigado por avisar, professor. Deixa eu tentar aqui. Voltei, gente. É a internet, é a minha internet. Consegue me ouvir? Sou Cid, consegue me ouvir? Perfeito. Agora Tá. sim, voltou, Ok, faz tá. parte. Então foi isso, foi a internet que caiu. Deixa eu tentar voltar aqui na minha apresentação, dar um passo atrás, tá? Peço perdão. Hum. Eu estava falando sobre comunicação, não sei se vocês viram isso aqui, né? Das fases, né? O professor Morales estava aqui nessa etapa, eu acho que vocês estavam, Isso, né? isso, Agora, aí eu não sei se está gravando ou não está gravando, né? Mas paciência, vai gravar o que. Vamos subir o que tiver, tá? Aí, como os alunos interagirão? Língua diferente. Agora, o que eu tenho lido, e também eu tenho assistido muitas lives, estão gravadas, tanto lá na FAUBAI, quanto no site da Unesc, no site da UFPE, para aqueles que pensam que a língua vai ser um obstáculo, ela será sim um obstáculo, mas ela será um obstáculo extremamente fácil de superar, desde que sejam utilizadas as ferramentas de tecnologia de informação e comunicação, tá? Isso utilizarão. E eu quero sugerir a vocês, a partir do que tenho visto, a utilização de ferramentas tal como o Padlet. O Padlet é uma ferramenta que gerencia projetos. Ele gerencia projetos, empresas, lá na engenharia, né? Mas também pode gerenciar projetos acadêmicos, ok? E aí nós vamos criar abas, tá? Abas
contendo as instruções do que os alunos devem fazer, o conteúdo, abas como este aqui, tem aqui Icebreaker, ou seja, uma estratégia de quebra-gelo que foi que os professores definiram aqui, definiram os grupos, e aí tem vídeos, né, que eles definiram como forma de avaliação e desenvolvimento do conteúdo pactuado, tá? Aqui eu também tenho outro Padlet, tá? Aqui a Unesp fazendo uma parceria com uma universidade lá do Dallas, tá? E eles colocam as instruções, tá? E hoje, como eu falei ainda há pouco, talvez vocês não tenham escutado, em virtude de ter caído o sinal, eu acessei, né, o Padlet, fiz um print aqui rapidamente e fiz uma simulação aqui, direito tributário, com essa possível parceria que eu faça com o México, direito tributário, tá? E aí eu subi um vídeo, eu posso subir vídeo, subi um mapa, a localização de Belém, para mostrar onde fica Belém, subi um vídeo, também aquele vídeo de divulgação, não sei se todos viram, tá? Esse aqui, o primeiro, é um link do YouTube que eu subi, tá? Ou seja, nós temos essa ferramenta que nos auxiliará e permitirá que os alunos interajam entre eles. Ah, professor, mas é apenas esta ferramenta que nós poderemos utilizar? Não, claro que não. Nós poderemos utilizar todas as ferramentas de tecnologia de informação, inclusive as redes sociais. Eu posso sugerir que, ao final, como parte da avaliação, os alunos façam podcast, gravem vídeos, eles possam, conjuntamente, redigir um artigo, né? Fazer um quadrinho. Ou seja, a criatividade, pessoal, ela nos permite criar várias alternativas para desenvolver o conteúdo por parte dos alunos através de uma interação, tá? Bem, essa aqui é uma outra parte da apresentação, mas vai ficar muito longa, eu não vou falar, tá? Vou só adiantar. Um dos objetivos nosso imediato é tentar obter esse selo, que é o Brave, tá? Selo, a FALBAI, que é essa federação das entidades aqui da América Latina que trabalham com internacionalização, emite para entidades que vêm utilizando o COIO já há algum tempo. Só que nós ainda estamos iniciando no processo, temos apenas, segundo o levantamento que eu fiz, apenas 2 colegas que desenvolvem a metodologia COIO. Tá? Então, nesse ano, nós não conseguiremos submeter uma candidatura para obter o selo. Quem sabe, ano que vem, contando com a ajuda de vocês, nós conseguiremos, tá? Ok? Então, gente, eu vou encerrar aqui, mas antes... Bem, não cabe aqui, mas eu ia deixar meu contato. Meu contato eu posso deixar aqui posso deixar aqui no chat, tá? Agora, eu queria ouvir vocês, né? Nosso objetivo também, pessoal, também é criar uma estratégia de premiação, tá? A ProInter, ela tem um planejamento estratégico que eu fiquei responsável por 3 ações. Uma é o COIO, tá? A outra é denominada Farol, né, que é garantir oportunidades das unidades e subunidades na elaboração e execução de seus planos de internacionalização. O que a gente quer com isso? Que as unidades e subunidades elas tenham representantes, tá, um grupo de professores e técnicos que nos auxiliem na implementação desses planos, tá? Então, por exemplo, o ITEC já constituiu a sua equipe. Estou agendando uma reunião com os professores e com os técnicos para apresentar o COIO, tá? O Instituto de Geociências também ficou de fazer, construir essa equipe, tá? Porque o que nós queremos fazer, gente? Nós queremos ter a ProInter enquanto cabeça de uma lógica de internacionalização, mas nós queremos ter os institutos, as unidades, nos auxiliando. E essa estratégia, eu acho que ela vai ser muito exitosa. Só para dar um exemplo, essa parceria que eu estou travando
construindo com a Universidade Autônoma do México, eu já me reuni 2 vezes com os professores. Quem são os professores? O professor Maza, Carlos Maza, o que ele é? Ele vai cumprir um papel parecido com o meu. Ele vai ser, na universidade, aquela pessoa que está no centro da estratégia de internacionalização virtual, que seria eu. Mas ele trouxe para a reunião o professor, que provavelmente será meu parceiro, o professor lá de Direito Tributário, mas também trouxe a coordenadora da Faculdade de Direito, ou seja, ele trouxe para a reunião a representante daquela unidade. Isso, para nós, vai ser muito bom, porque o representante da unidade ele vai ser também um facilitador das estratégias de internacionalização, identificando os colegas que têm interesse em aplicar o IEMAI, em aplicar o COIO, certo? Então, desde já, eu queria também convidar os colegas, se puderem, compor esses núcleos de internacionalização dentro das suas respectivas unidades, tá? E o outro programa é o Premia. Esse outro programa, vou até partilhar com vocês aqui, que eu estou lendo, e a gente lê conjuntamente, fica melhor. Um momentinho. Onde está? Aqui. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. As tarefas, as ações que eu estou responsável são essas: Conexos, que tem a ver com COIO, tá? Mas também tem a ver com IEMAI, tá? O Farol, que seria essa descentralização da internacionalização nas unidades. E tem este, que eu gostaria de contar com a ajuda de vocês, com sugestões e críticas também, né, construtivas, evidentemente, que visa criar essa cultura de resultados, inovação e internacionalização, reconhecendo e incentivando unidades, campos, equipes e docentes, mas também os discentes, tá, gente? Então, ontem eu tive uma reunião com a professora Lise, e ontem mesmo ela me cobrou: Bruno, elabora um texto que a gente vai apresentar para institucionalizar essa premiação, tá? No atual momento, quais são as ideias que nós temos, gente, em termos de premiação? Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui. Olha o Premia aqui. Criar editais anuais de reconhecimento de boas práticas, estabelecer critérios objetivos vinculados ao plano de desenvolvimento institucional, criar premiações específicas para unidades multicamp, dar visibilidade institucional às iniciativas premiadas, pontuação, bônus ao aluno que cursar a disciplina COIO visando doutorado ou bolsa de pós-doc, mas também pontuação, né? O professor que aderiu ao COIO ganhará um bônus para acessar as bolsas de PIBIC e PIBEX. Essas 2 ideias aqui surgiram nessas duas últimas semanas. A primeira, esta aqui, surgiu de uma conversa que eu tive com o professor Armin, lá do NAIA, e esta outra ideia surgiu com a professora Lise ontem. Tá? Então, eu vou elaborar um texto, uma espécie de um regulamento, uma espécie de um edital, tá? Tratando dessa premiação para estimular os colegas que queiram. E aí, gente, eu estou naquela fase que aceito sugestões, tá? Se vocês tiverem ideias de como eu posso inserir nesse documento sugestões, estratégias para premiar o colega e também os discentes que estiverem participando dessas estratégias do COIO, eu agradeço muito, tá bom? Bem, eu falei bastante, eu queria ouvi-los agora. O que vocês acharam? É difícil? Como é que a gente pode dialogar aqui? Boa noite, professor. Ô, professor João. Oi. Boa noite, professor. Boa noite a todos os colegas. Eu me chamo João Malheiro, sou professor aqui da Faculdade de Educação do campus de Castanhal e do programa de pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática. Então, queria parabenizar pela apresentação, né? Eu estava com muitas dúvidas, né? Com muita insegurança, né? E até conversávamos sobre isso, e agora já clareou bastante. Uma dúvida que me passa, e que possivelmente, né, se eu for... A minha pretensão é me engajar, né, nesse projeto,
primeiro, a disciplina que eu ministrar, por exemplo, em parceria com outro professor, né, por exemplo, da Espanha, sei lá, no registro acadêmico do aluno, né, por exemplo, essa disciplina vai aparecer, por exemplo, que foi ministrada pelo professor João Malheiro e pelo professor fulano da universidade tal, ou seja, isso vai tá registrado academicamente, né, vai aparecer no currículo do aluno, vai aparecer para o professor que fez a parceria, né? Acho que essa vai ser uma dúvida porque quando eu for fazer esse tipo de parceria... Não, eu queria sugerir, Oi. queria sugerir ao amigo Estão me que ouvindo? desligue o seu vídeo, porque o seu sinal está ruim, aparentemente, e aí, ficando só a sua voz, aí talvez fique melhor. Aí Tá. tá? Desligue só o vídeo. Tá, Bem, vamos lá. Então, eu sou o professor João Malheiro, sou professor aqui do campus de Castanhal e do programa de pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática. Então, ele parabenizava pela apresentação, né? Agora já deu para eu compreender, legal. Quer dizer, as principais ideias eu já consigo compreender. A minha dúvida se eu for ministrar uma disciplina em parceria com um professor, por exemplo, da Universidade de Vigo, na Espanha, né, que eu estou em contato agora, no currículo do aluno, né, na disciplina, né, quando for gerado lá no SIGA, por exemplo, vai aparecer que essa disciplina vai aparecer o nome dos dois professores, né, enfim, porque eu acredito que isso vai ser uma dúvida que os alunos, porventura, vão ter, né, e para o professor que está fazendo a parceria, também seria importante que esse registro aparecesse, né, no cadastro acadêmico lá, né, tanto para o professor quanto para o aluno. O senhor tem essa informação? Professor, muito obrigado pela sua contribuição, tá? Desde já agradeço as palavras, mas é um projeto que eu vejo como um projeto coletivo, né? A Prointer me escolheu, a professora Lise, mas só vai ser um projeto exitoso se eu conseguir colegas que consigam entender a importância do COIL para a UFA como um todo, tá? Mas respondendo objetivamente a sua pergunta, a nossa ambição, professor, é que no histórico do aluno apareça disciplina métodos de educação rural, vamos supor, para o campo, né, que é a sua área, né? Método de educação para o campo. Não apareça o nome do professor estrangeiro, apareça apenas uma informação, que aquela disciplina métodos de educação rural aplicáveis ao campo, apareça assim, uma informação, que essa disciplina é uma disciplina fruto de internacionalização, tá? O termo, ainda não chegamos a uma decisão, mas vai sair ao lado do nome da disciplina, que é uma disciplina internacionalizada, tá? Assim como lá na Federal de Pernambuco. Essa ideia eu captei, né, num vídeo que eu vi, eu disse isso é importante, né, para o currículo do aluno, é importante para a gente também, tá? Então, eu acho que seria essa a resposta, professor, tá? Não sei se consegui esclarecer totalmente. Entendi, sim, professor. Muito bom. Obrigado, tá? Não, eu que agradeço. E aí, colegas, entenderam? Ficou alguma dúvida? Bruno, tem uma pergunta, por favor. Diga lá, Sandro, Sandro professor Sandro. Puscário, sou do ICB e coordeno o PPG Bionorte, que é o programa de pós-graduação em rede. No caso dos programas em rede, a gente pode estender essas iniciativas para os professores das outras instituições partícipes também, além dos professores da UFPA? Professor, vou partir da sua pergunta por o meu próprio exemplo, né, que é muito parecido com o seu. A sua rede é uma rede nacional, a minha também, né? A sua rede tem a ambição de estender para o plano internacional, a minha também. Sim. E aí eu tenho uma disciplina do PPGD, que é o nosso programa de pós-graduação em Direito, que ela é uma rede, é uma disciplina já da rede. Então, nós ministramos, eu e mais 5 colegas no Brasil, ministramos aquela disciplina conjuntamente.
Essa disciplina, ela pode ser fruto de COIL? No meu modo de ver, sim, pode, né? Só que, como é que acontece para efeito de avaliação? A disciplina, por exemplo, do colega lá da UFMG, que é meu parceiro de rede, ele tem lá 15 alunos, eu aqui, Bruno, aqui na Federal, aqui no Direito, tenho 10. Eu avalio meus 10. Isso na nossa disciplina hoje, de rede. Nos 15 do colega da UFMG, ele vai avaliar os 15 dele lá. O colega que é da estadual de Maringá vai avaliar os 20 alunos dele. A colega que é da estadual de Feira de Santana vai avaliar os 10 alunos dela. Porém, a disciplina é conjunta, porque nós ministramos ela conjunta. Módulos são módulos da Adriana, módulo do Daniel, módulo do Miguel, certo? A gente pode incluir um colega no exterior? Podemos, no meu modo de ver, sim. Mas desde que os nossos alunos aqui da Federal, tá? E eu posso ampliar os alunos das entidades parceiras da rede, da UFMG, da Estadual de Maringá, Estadual de Feira de Santana, também interajam com os alunos do exterior. Porque isso é fundamental para que a disciplina seja COIL, tá, professor? É Entendi. mais difícil, não posso negar, porque você vai ter que gerenciar, né, a articulação, a interação entre mais alunos. Mas é possível. No nosso caso em particular, Bruno, a gente tem as disciplinas obrigatórias, que são coordenadas por um professor que centraliza a mesma disciplina no mesmo período, com o mesmo conteúdo, nos 9 estados da Amazônia Legal. Nesse caso, Uhum. para uma disciplina COIL, a gente colocaria o professor coordenador geral em articulação com o colega do exterior. Mas nós temos as Maravilha. disciplinas individuais, que cada professor pontualmente oferece, e aí os alunos são dos 9 estados, é diferente. Eu tenho 3 alunos do Acre, 2 alunos do Amazonas, 5 do Pará e tal, mas é um professor de um determinado instituição dessa rede que participaria. Então, seriam dois Uhum. modelos diferentes de fazer o COIL. Mas eu acho que daria para fazer sim. Eu acho que depois a gente podia Daria até sim. combinar de ter uma conversa direto na ProInter para a gente ver como articular isso melhor. Depois eu vou Não, agendar olha só, contigo. professor Sandro, desde já, eu queria dizer que o meu papel é de intermediar colegas do exterior com os colegas da UFPA, mas também é um papel de dar apoio, né? Reunir com os colegas que estão com dúvida, né? Pode ser na ProInter, pode ser no instituto de vocês, tá? A gente combina para que, de fato, as parcerias sejam efetivadas. Nós queremos Ótimo, que aconteça e, desde já, nós estamos aqui dizendo que nós estamos abertos para apoiá-los no que for possível, tá, gente? Tem ótimo. situações em que nós não teremos condições de ajudar. Outro dia, uma pessoa perguntou, professor, nós vamos ter um espaço onde nós poderemos levar os alunos para que eles tenham uma aula síncrona, porque, queiramos ou não, nós temos problemas de infraestrutura. Queremos ou não, alguns alunos não têm acesso à internet, tem alunos que não têm acesso ao computador, ao celular, né? Isso é um problema que nós temos. É superável, a meu modo de ver, sim, né? Superável do ponto de vista em que aquele aluno vai estar inserido em uma equipe, e a equipe, raramente uma equipe vai ter, pelo menos um vai ter acesso, né, à internet, a um computador, a um celular, e ele vai conseguir, por meio dos equipamentos, da infraestrutura do colega, participar dessa interação. Tá? Então, por exemplo, ela falou, vamos ter um espaço como este? Eu disse, professora, nesse momento nós não temos, quem sabe no futuro, né? Mas eu acho que a gente consegue, apesar das dificuldades e das carências de infraestrutura, acho que nós vamos conseguir, sim, avançar com o projeto, tá, professor Sandro? A gente está Ok, aberto para obrigado, conversar Bruno. sim, tá bom? Vamos marcar uma agenda, tá? Vamos lá, vamos lá. Oi, posso Oi, pode falar, falar. será? Então, aqui é Tá. a Maria Luísa Malu, do ICB, e Oi, eu professora. queria sugerir para. Será que a ProInter não poderia pelo menos assinar um StreamYard para a gente ter um suporte melhor assim para internet, gravação, para suprir essas dificuldades?
É, então, tipo um canal do YouTube, porque daí a gente facilitaria essa questão de falhas, né? Poderia ficar gravado, mas eu acho que é essencial ter um investimento, assim, um suporte Uhum, melhor do que só assim uma solução caseira nossa, que daí vai ser complicado, né? Já que a gente vai ter um contato com o professor, vamos fazer um investimento aí de conversas e tudo, e uhum, investir no outro programa, né? Eu já estou em contato com o professor do México, então eu queria ver se a ProInter poderia fazer isso, é uma sugestão. E uhum. a outra ideia, é, eu queria que fosse uma coisa assim que a gente poderia aceitar alunos ouvintes, né? Ter uma abertura maior para aqueles que não estão diretamente matriculados. O que que você acha? Estou anotando aqui, professora. A sua pergunta, deixa eu ver se eu entendi. A senhora tem uma Hum. disciplina e o aluno ele quer participar dessa iniciativa COIL, quer ter essa experiência de internacionalização, mas É, só que ele ele... ainda está no limbo, ele ainda não conseguiu prestar a pós-graduação, porque a disciplina é de pós. Então, ele terminou a Ah, graduação, não conseguiu fazer ainda o processo seletivo, mas até eu dar a disciplina, estou pretendendo fazer lá para agosto, no segundo semestre. Já uhum, conversei, o professor está super animado lá do México, quer fazer, já estamos animados para fazer. Só que, então, precisa ver essa questão dos alunos. Muitos alunos queriam aproveitar. Então, eu queria ver se dava para fazer, pelo menos como ouvinte, uhum. e se tinha algum impedimento dele não ter a Ah, matrícula na UFPA. professora Malu, a Malu já conheço lá da oficina do EMAI, né, Malu? Então, a Malu já tem Isso. uma certa intimidade com você, por isso que eu vou lhe chamar de Malu e não professora Maria Luísa, tá? Malu, Não, deixa eu lhe falar. Eu vou falar, estou anotando aqui, falarei com a pró-reitora de internacionalização, mas algumas questões são de competência da pró-reitoria de graduação e da pró-reitoria de pós-graduação, né? Mas a gente tá, pode submeter isso a essas pró-reitorias, tá? tá É, bom. eu vou conversar com a senhora Lise e ouvi-la, o que ela entender que é pertinente, por mim eu não vejo problema, né? Eu vou submeter, tá? Aí Tá. ela vai, bem, isso aqui é pertinente, ela vai com certeza conversar com os outros pró-reitores que têm interesse e competência nessa área, tá? Ok. E então, assim, pode envolver mais de um país? E a outra pergunta minha, assim, o objetivo é nós falarmos em inglês? Porque, veja, agora eu estou em negociação com o professor do México. E aí eu achei bacana colocar em inglês mesmo, que daí o mesmo grau de dificuldade para os nossos alunos e para os alunos mexicanos. Uhum, E uhum, eu sei até que eles têm uma certa facilidade, né? Porque essa Universidade de Durango é do norte do uhum, México, então eles já têm assim um contato e um costume de falar inglês, né? Eles até uhum. falam bem. Então, Olha, professora, aí a gente é vai uma medir, decisão, né? desculpe me interromper, Não, em relação à língua, é uma decisão dos parceiros, tá? tá. A gente pode, eu mesmo, ontem, na reunião com os professores lá do México, perguntei se as disciplinas, tanto da pós como da graduação, seriam apenas espanhol. Ele disse, não, a nossa estratégia é, quando houver a possibilidade, também trabalhar, sobretudo na pós-graduação, com o inglês, tá? É, É porque se agora, a ideia é internacionalização de verdade, né? Aí eu acho que fica melhor usar o inglês, embora se também tivesse o objetivo de uma integração latino-americana, que também não acho nada ruim, só que daí eu vou ter que estudar espanhol, porque eu não sei. mas olha só, eu vou falar um pouquinho da minha experiência, tá, gente? Ah, Todos nós, eu tenho certeza aqui, todos nós, eu vou generalizar, mas todos nós lemos bem espanhol. Todos nós ah, sim. entendemos bem espanhol, né? Ah, isso é Entendemos bem verdade. espanhol, né? Agora, quando a gente vai falar, a gente tem uma dificuldade.
Mas o que, que eu propus, né? E eu disse, gente, eu falei com eles, olha, fui transparente. No primeiro encontro, na semana passada, disse, olha, eu não falo bem o espanhol. Aí o professor disse, então o senhor fala o portunhol? Ele falou, disse, sim, o portunhol, eu falo, sim, portunhol eu hablo, portunhol eu hablo. Então, a gente vai conversando, né, se esforçando a falar, mas, ao mesmo tempo, a gente vai aprendendo. Agora, eu falei ainda há pouco que surgiu uma possibilidade de eu fazer uma parceria com uma colega mexicana da Planejamento Urbano e uma colega da Unesp em Geografia. A proposta que nós estamos fazendo era que a disciplina, já que era a justificativa era essa, a disciplina visa a internacionalização, ela seria tratada em duas línguas, em espanhol e português. Ah, Tá? tá. Nós pactuaríamos dessa forma, entendeu? Então, tudo O também tem a... professor, inclusive, falou que quer aprender português também. Pois é, a pessoa com certeza. Bacante, vamos seguir. Então, Certo, tudo eu bem. anotei aqui, professora Malu. Mais algum Tá colega quer bom. contribuir, gente? Sim, eu gostaria. É Professora Terezinha, Terezinha Valim, está falando. Boa noite a todos. Eu boa gostaria noite. de manifestar aqui, professor, que este momento é bastante oportuno para nós. Eu sou professora no Instituto de Educação Matemática e Científica, não é? E a gente vem buscando na pós-graduação a internacionalização há algum tempo. E desde 2024 a gente vem interagindo com um professor da Universidade de Burgos, na Espanha. Um orientando meu passou 8 meses lá. Eu estive em Burgos, desenvolvendo matemática com os alunos dele no ano passado. E agora nós estamos oferecendo vagas numa disciplina que vamos dar semana que vem para os alunos dele que quiserem participar. Eu entendo que a sua fala hoje, ou seja, conhecer um pouco mais do COIL, ajuda a gente a sistematizar melhor esse processo que a gente vem desenvolvendo, porque eu estaria no lado direito do quadro hoje, mas já sei o que fazer para ficar no lado esquerdo, ou seja, fazer Uhum, o COIL mesmo, né? Então, certo. achei bastante oportuno e acredito que vai ser muito melhor. Gostei muito da possibilidade de a gente trabalhar com módulos distintos, porque então não tem aquele entrave de atingir algo que não diz nada para o outro, mas escolher Uhum, partes da disciplina que diz, que pode dizer para os dois grupos, né? Então, certo. agradeço e a gente tem aí a possibilidade de estabelecer, eu acredito que ainda este ano, uma relação com a Universidade de Burgos, ou com o professor com quem a gente está interagindo, ainda este ano pelo COIL. Obrigada. Obrigado, professora Terezinha. Quem está na vez aqui, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Professor Éder, eu acho que é isso. Professor Éder, nos ouve? Professor Éder, na sequência, professor Oscar. Professor, posso? Consegui, Opa, consegui aqui. Opa, consegui. diga lá, Estou professor com Éder. Professor dificuldade Oscar, um aqui. momentinho. Então, meu nome é Éder, né? Eu sou do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, né, da Universidade. Eu vejo que tem uma colega aqui também, é, do IFCH, né? E eu estou como vice-coordenador do programa de pós-graduação em Geografia. E aí a gente, como o professor acabou de falar, a gente está nessa busca de internacionalização do programa. E uma das minhas perguntas é sobre como vocês veem o impacto disso na pós-graduação, que pode estar muito de cara isso, né? Mas eu fico pensando como a CAPES ela pode identificar
esse tipo de disciplina, esse tipo de projeto no processo de avaliação dos nossos programas. Eu acho que seria assim a pergunta. A professora falou sobre as plataformas, né, que estão disponíveis. Eu queria saber se vocês já estão pensando também em uma padronização de plataformas, ou vocês vão deixar isso a cargo dos professores. E também queria pedir para o senhor disponibilizar essa apresentação, porque na próxima reunião do programa eu pretendo fazer uma breve fala sobre o COIL, e aí me ajudaria nessa fala. Seria isso. Obrigado, professor Éder. Bem, a disciplina ela não será totalmente híbrida, então ela não desrespeitará as regras da CAPES, né? Ela vai ter um pequeno conteúdo que vai ser híbrido, tá? Mas nas nossas disciplinas, tanto da pós como da graduação, serão majoritariamente presenciais, tá? Estou pensando em sugerir para a professora Lise que nós contratemos ou, sei lá, façamos uma oficina de utilização dessas ferramentas de tecnologia da informação, tá, gente? Ou do Padlet, ou do Trello. Eu vi que ela é fácil dominarmos. Hoje eu fiquei umas 2 horas da manhã trabalhando nela, vendo as potencialidades. Só que, no momento que a gente vive, talvez, e também o número de professores que somos, fica difícil, por mais que eu aprenda, eu dar conta de ensinar todos. Então, acho que o ideal vai ser que nós façamos uma oficina para utilizar pelo menos uma dessas ferramentas. Agora, a pergunta do professor Éder, podemos utilizar outras? Claro, professor, desde que essa outra ferramenta, seja qual for, ela viabilize a interação entre os alunos, tá? Quem está na vez aqui? Acho que eu respondi ao professor. Professor Oscar. Obrigado, professor. Primeiro, parabenizar pela iniciativa, realmente estou muito interessado, sei que vai dar certo. Eu sou suspeito para falar, mas o meu interesse é espanhol mesmo, tá? Esse é o meu interesse. E meu interesse principal, assim, é na Panamazônia ou América Central, que sempre a América Central é, para todos os efeitos, esquecida, né? Existe o norte e existe o sul, no continente, mas a América Central sempre fica de fora de todas essas iniciativas. Então, sempre que é possível envolver alguém de El Salvador, alguém da Honduras, da Guatemala, do Panamá, por exemplo. Então, esse vai ser meu interesse. Claro, começaremos com Colômbia. Perfeito, para mim é ótimo. Assim, se a professora lá da engenharia quer nos apoiar, para mim é maravilhoso. Eu tenho muitos amigos colombianos, claro, que apoio ele e está na Panamazônia, né? Então faz parte do interesse. Mas sempre que possível, eu gostaria de alguém da América Central. Ok. Então, para mim, sim, é espanhol mesmo. O meu interesse é que meus alunos da matemática percam o medo de falar espanhol. Porque esse é um problema que já faz tempo a gente tem discutido e não consigo convencer ele, olha, e no México e na Espanha não é tão ruim assim também não é tão complicado, né? Mas, claro, falar isso para eles é uma barreira enorme, né? Não é a matemática, é a língua mesmo, tá? Então, é uma Mas, luta assim. professor, me permita lhe interromper. Pelo que eu tenho escutado dos professores que têm mais experiência, já estão há alguns anos ministrando disciplina com COIL, esse medo, essa barreira, esse obstáculo, ele é transposto desde que os alunos utilizem as ferramentas. E eles são muito mais habilidosos que a gente, né? Sim, Os jovens geralmente são mais jovens que a gente, nossos alunos, já nem sempre, né? Mas eles têm muito mais habilidade que a gente. Basta que a é, gente consiga estimulá-los, né? E monitorá-los, acompanhá-los, tá? sim, Obrigado, não, professor. isso é ótimo. Professor, Eu eu acho que é o professor Anderson Maia que está na vez, eu acho. Aqui. Não, é Oscar. Luana, professora Luana. só não sei se vai falar do comitê que você mencionou, que ia Ah, tá. gerar comitês. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A ProInter
começou a estimular uma descentralização da internacionalização, tá? Que seria o nosso farol, né? O nosso projeto farol, descentralização, tá? Eu não quero falar muito sobre isso, até porque eu não conheço bem ainda profundamente isso. Mas, de um modo geral, nós vamos ter nós da Prointer discutindo IEMAI, discutindo COIL. Em cada unidade vai ter um grupo de professores e técnicos responsáveis por fazer o primeiro contato com o docente interessado em promover uma prática de internacionalização. Vai ser esse comitê que também vai fazer um pequeno planejamento interno da unidade sobre a internacionalização, depois vai nos subsidiar, e será esse comitê que nos ajudará, né, a, de fato, implementar e aprimorar essas nossas iniciativas de internacionalização. Tá, professor Oscar? Professora Luana, por favor. Boa noite. Boa Agradeço a noite. apresentação, foi realmente muito clara e bastante interessante. Eu fiquei bastante interessada, mas eu tenho várias dúvidas, na verdade, em grande parte por ser ainda bastante recente na universidade. Diferente de uma boa parte dos colegas, eu não ocupo, até o momento, não ocupo cargo de coordenação, e eu gostaria de saber se foi considerado, talvez, a emissão de algum tipo de certificado para os professores ou para os discentes que participarem dessas disciplinas. Eu, eu vou fazer todas as perguntas na sequência. Sim, por favor. Ah, eu também gostaria de saber, foi mencionado que foi feita uma consulta de disciplinas de interesse. Eu não respondi essa pesquisa, eu gostaria que, se possível, fosse disponibilizado o link, que eu fiquei bastante interessada na metodologia, em aplicá-la eventualmente, só eu não, diferente de alguns colegas que mencionaram, eu não tenho ainda contatos nesse sentido com professores de outras instituições no exterior. Então, eu gostaria desse guia. E como foi? Acredito que a última pergunta que eu teria seria mais em relação ao projeto Farol também, que também fiquei interessada, ah, fiquei com alguma curiosidade, mas como foi respondido para o professor Oscar, Oscar, Isso. Isso, que obrigado. não seria o tópico no momento, então seriam só essas duas primeiras. Bem, Obrigada. a senhora perguntou, professora Luana, sobre certificados. Eu entendo que aqui se enquadra naquela nossa outra ação chamada Premia, definir estratégias de premiação para docentes e discentes. Tá? Inclusive, eu li, talvez não tenha, a senhora não tenha percebido, uma delas é emitir certificados, tá? Então, eu acho que essa é a básica, né? A menor das premiações, tá? Existem outras possibilidades que eu não falei, mas seria a possibilidade de ter recursos para que os professores... Possibilidades, tá, gente? Eu não estou prometendo nada, porque ainda não existe nada concreto, nada aprovado pela Pró-Reitoria de Internacionalização, tá? Uma possibilidade de recursos para que os professores participem de eventos relacionados a COIL. Exemplo, eu vou agora para Florianópolis para o FAUBAI, que é um evento internacional, vem gente do mundo todo e vai se reunir em Florianópolis. Vai ser ótimo para a gente, para que eu estarei lá fazendo contatos, né? Para que esses contatos que eu traga, eu ajude os colegas, como a professora Luana, a fazer o match, né? Fazer o encontro de ideias, de intenções, tá? Em relação às disciplinas, eu vou mandar para a senhora, professora, essa lista, mas a senhora mesmo no grupo lá do WhatsApp pode dizer, professor Bruno, eu tenho interesse em parceria na disciplina História da Arte, por exemplo, História Amazônica, tá? Exemplo só, tá? Aí eu já pego, já alimento o nosso formulário e quando a próxima vez que eu divulgar, ele já vai alimentado com a sua disciplina. Tá bom, professora? Muito Seria isso, obrigada. tá? Professor Anderson Maia, meu querido professor Anderson Maia, que é amigo há um tempo já, né, professor? Diga lá. Boa tarde, pessoal. Está todo mundo no horário de sair, né, do trabalho.
mas eu Uhum. queria aproveitar essa oportunidade para dar os meus sinceros parabéns ao professor João pela iniciativa, a ProInter. É realmente algo que vai alavancar bastante as nossas internacionalizações diante de um cenário bem restrito financeiramente aí para a instituição. E eu estou aqui para a gente dar as mãos e fazer dar certo essa ideia. Professor, e pelo que eu entendi, não é o único objetivo, mas um dos objetivos do COIL seria adquirir o selo Brave. E aí seria interessante, talvez, como a gente quer adquirir esse selo, nós não temos ainda, mas agora no início fica claro para quem vai oferecer COIL quais são as evidências que são solicitadas para serem apresentadas para a FAUBAI futuramente no momento de inscrição no edital do selo Brave. Porque a gente aí já não perde o time, né? Por exemplo, se eles, um exemplo aleatório, se eles exigirem algum registro institucional da disciplina, e aí a gente vai atrás de fazer esse registro antes de ofertar. Talvez uma ata de Uhum. aprovação, não sei se é algum outro instrumento. Se eles pedirem um plano bilíngue, por exemplo, de curso, a gente também providencia isso agora. Enfim, qualquer outra evidência que seja parte do processo de aquisição do selo Brave, seria interessante a gente ter socializado o que a gente já pode se preparar para não perder o time, estar com tudo direitinho no final do ano, com o portfólio pronto para entregar para a ProInter. Tá legal, Era professor. isso, professor. Maravilha, Obrigado. maravilha. Interessante mesmo, porque de repente, só tentando desenvolver a tua ideia, de repente a gente consegue colegas que encontrem parceiros, mas essa parceria não atenderá às exigências da FAUBAI, né? E, portanto, aquela iniciativa não será computada. É isso que quer dizer, né? Então, talvez começar de maneira correta para que aquela iniciativa, aquela experiência de internacionalização virtual seja validada no futuro, né? Muito obrigado, professor. Temos na vez Professor, mais alguém? desculpa, só para complementar, já vou terminar rapidinho. Não, Eu por percebi favor. que tanto a UFPE quanto a Unesp abriram editais internos para seleção de projetos COIL. E esses editais, a UFPE selecionou 15 pessoas, a Unesp 10 professores, e aí nesses editais eles colocaram quais eram os requisitos que tinham que compor um projeto COIL. E aí o professor submetia, né, obviamente, para ser selecionado. E aí de repente, essa primeira orientação deles, para professores, Uhum. foi o que eles precisaram para depois obter o selo Brave. Era isso. Obrigado. Muito obrigado, professor. Vou correr atrás disso aí também, porque é importante, sim, né? Fazer alinhado com o que a FAUBAI exige, né? Muito obrigado. Mais alguém, gente, aqui gostaria de contribuir, tirar dúvida? Não se esqueçam de tentar pensar em sugestões para a premiação, né? As premiações que nós definiremos. Existirão, isso está claro, tá, gente? Uma vai ser o certificado, que é o básico do básico, né? Mas existem outras possibilidades, que eu li algumas aqui, mas eu queria também contar com a sugestão de vocês, tá, gente? Ô, professor, você vai disponibilizar o slide para todos? Ou Vou só de... apresentar, eu vou apresentar o slide lá no grupo, tá? No grupo do WhatsApp, Ah, tá bom, obrigado, gente? obrigado. Bruno, desculpa interromper de novo. É só para Não, dizer que que isso. já tem uma premiação, entre aspas, de qualquer atividade internacional que a gente faça como docente, que já está prevista na resolução de progressão. Então, se a gente fizer o COIL, já vai pontuar melhor na próxima relatório de progressão para aqueles que precisam fazer. Professor Anderson, o senhor poderia me ajudar um pouquinho mais me encaminhando essa resolução? Sim, inclusive ela foi revisada agora em janeiro ou dezembro pelo CONCEP. É a resolução são diretrizes para progressão docente, para passar de um step para o outro. E dentro dessa resolução tem uma tabela de valoração das atividades que o docente tem que executar para conseguir progredir. E dentro dessas atividades tem ações de internacionalização que já
com certeza vão ser importantes para quem fizer. Pô, legal, bacana, bacana mesmo. Por favor, professor, se puder me enviar, eu lhe agradeço, tá? Posso sim. São duas resoluções, uma que é geral da UFPA e as unidades têm a sua própria resolução também. Ah, legal. Mais algum Boa colega tarde, quer contribuir? professor. Opa, pois não, professora Isa, né? Helena, sou eu que Opa, entrei em contato professora. com o senhor, tudo bem? Isso, tudo Primeiro, bem, professor. parabenizar essa iniciativa da universidade, né, nesse processo de internacionalização, diante do contexto que a gente vive. E, assim, a minha contribuição agora, no fim da reunião, é que a ProInter tenha um diálogo com o PROEG e SIAC, que é o Centro de Registros Acadêmicos, porque, olhando tudo isso, alguns colegas falaram da certificação, outros sobre o histórico, e eu penso que isso tem que ser tratado especificamente em reunião com a direção do SIAC, com a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, e no caso, como tem vários professores que são da pós, com a PROPESP. Porque eu Pespe. vejo, na minha visão agora, né, que essa questão de registro acadêmico, ela pode ser um empecilho. Não um empecilho de ser realizado, mas um empecilho de ser registrado, né? De que as Uhum. ações sejam registradas. E aí, qual é a minha preocupação? Eu estou em Portugal, eu já venho aqui atuando com a professora em turmas de graduação e mestrado. A nossa ideia é que, quando eu retorne para o Brasil, a gente mantenha a parceria, mas aí eu fico nessa. A minha questão é: vou voltar, quero fazer a parceria. Eu preciso de aval de faculdade, eu preciso de aval da ProInter. Como é que eu formalizo isso, né? Como é que eu formalizo que eu vou desenvolver essa ação? Né? Isso é um ponto que está relacionado com o registro acadêmico, que pode ser ou não, né? Pode ter o registro acadêmico ou não. Eu penso que é pouco provável, sinceramente. Eu fui diretora de faculdade antes de vir para cá e o sistema é bem restrito. Mas, sendo o sistema restrito, levando um tempo ainda para fazer isso, como eu formalizo isso? Então, eu sei que o senhor ainda está vendo as várias possibilidades, mas, assim, para mim é uma preocupação esse processo de formalização dessa atividade que eu vou desenvolver. Então, vou voltar, vai ter a minha turma, vou fazer a parceria, mas como eu vou formalizar isso? Vai ser via ProInter, vai ser via faculdade, vai ser via unidade, por onde vai ser, até que esse trâmite que vai estar implicado nisso, que é o registro acadêmico, se efetive. Então, é mais essa minha, assim, não precisa só me dar uma resposta agora, mas é para pensar em como ter essa solução em curto, médio e longo prazo. Obrigada. Obrigado, professora Isa. Com certeza a sua preocupação é bastante pertinente, né? Nós vamos considerá-la e vou levar ao conhecimento da professora Lise. Uma coisa é certa, nós queremos, professora Lise, estamos bem ajustados para promover uma institucionalização que perpassa, né, por essa formalização. Agora, para formalizar, quais são os entraves? Quais atores que a ProInter precisará dialogar? Quais atores que a ProInter poderá pactuar procedimentos, né, que sejam padronizados em toda a federal para que o professor, seja lá da educação, seja da biologia, da engenharia, do direito, da medicina, possam, quando encontrarem um parceiro, eles adotarem a metodologia COI. Muito obrigado pela contribuição, tá, professora? Só mais Mais uma algum colega? observação, professor. Pois não, Só professor. mais uma Pois não. observação dentro disso. É que, recentemente, vários PPCs da universidade passaram por avaliação do MEC. Assim, eu não me recordo de ter, no PPC agora, por exemplo, da pedagogia, uma indicação de internacionalização. Então, é nesse sentido, que o que não está no PPC, o SIAC não registra, né? Então, é essa que é a questão, né? E assim, se a gente soubesse disso antes, tivesse pensado nisso antes, teria inserido no PPC, mas é só nesse sentido. Muito obrigada.
Boa noite, Professora, que aqui já está professora Isa, 2. obrigado, tá? Tá Mais ok. algum colega, gente? Boa noite, boa tarde, Ô, aqui, professor Silvino professor aqui, tudo bem? Silvino, tudo bem, professor? Bom, tudo bem, eu queria também dar a minha colaboração na medida do possível, também estou aqui em Portugal, fazendo pós-doutorado, sou professor Silvino da Faculdade de Matemática de Belém. Eu tive, alguns anos atrás, a honra de trazer alguns alunos da licenciatura em matemática para cá, naquele programa de licenciaturas internacionais, né, uma experiência muito boa que eles tiveram. Uhum. E assim, professor, complementando o que a professora Isa falou, essa questão do registro, né, eu complementaria dizendo, perguntando, né, se isso tem que ter um registro mútuo. Se é só um contato do nosso colega aqui de Belém com a universidade do exterior, né, da UFPA, no caso, ou se não, se vai ser só Belém que vai acreditar, ou se nem Belém vai acreditar. Então, essas questões eu acho importantes, porque além da colaboração internacional, do contato internacional, claro que os professores, os alunos, eles querem que aquilo seja contabilizado, né? Que aquilo sirva de fato como uma experiência internacional que vai ser reconhecida futuramente. Então, como é que estão? Vai ser necessário ter um convênio institucional? Por exemplo, eu sei que a UFPA tem um convênio guarda-chuva aqui com a Universidade do Minho, onde nós estamos aqui, né? Não sei a que nível isso abrange, mas penso que não vai ser igual no nível das licenciaturas internacionais, que os alunos vieram, cursaram disciplinas aqui e no final tiveram essas disciplinas creditadas nas duas instituições, né? Eu era diretor de faculdade na época e a gente fez a equivalência de disciplina. Então, essas Uhum. questões eu acho que precisariam ser esclarecidas dentro do possível e também encaminhadas, né, professor? Era essa a minha colaboração. Obrigado. Muito obrigado, professor. Bem, para que nós firmemos uma parceria, nós estamos, nesse momento, partindo da experiência lá de Pernambuco, que não há uma necessidade de um acordo entre as instituições, tá? Agora, em relação ao registro, conectando a sua fala com a da professora Isa, nós vamos precisar criar regras, sim. Claro que a ProInter sozinha ela não cria nada, né? Ela vai precisar dialogar com esses outros atores aqui, PROEG, SIAC, PROPESP, tá? Mas nós vamos precisar institucionalizar isso, essa regra, para que esse registro fique claro para o aluno. Essa é a nossa ambição, e é uma ambição minha, pessoal, que os históricos escolares dos alunos, falei ainda há pouco, repito, venham lá, disciplina, matemática 1, matemática 2, internacionalização. Tem lá uma observação que ela é fruto de um projeto de internacionalização. Corre, tá, professor? Mas nós estamos, como eu disse também já, iniciando um processo, né? Então, as contribuições de vocês serão muito úteis, não só agora, mas no futuro, quando surgir alguma outra dúvida, alguma outra sugestão, por favor, me acionem, me sugiram alguma coisa que eu avalio, sugiro, levo para a professora Lise e a gente vai encaminhando as coisas, tá? Mas, desde já, muito obrigado pela contribuição, tá, professor Silvino? Mais Um algum abraço. colega? Um abraço, professor. Professor, só uma pergunta pontual Diga lá, professor para Rosinelson. a questão de pós-graduação. Eu estou como professor na Universidade do Panamá, nesse momento, inclusive eu estou ministrando a disciplina. Esse é Uhum. agora, virtualmente. E no sábado eu vou viajar para o Panamá, para a Universidade do Panamá. É a segunda vez que estou ministrando essa disciplina lá na universidade, no programa de pós-graduação de lá. Mas Certo. é programa de lá. Então, a minha dúvida é, já que eu estou fazendo virtual, mas a disciplina de lá, o programa de lá, eu poderia envolver os alunos do programa de pós-graduação daqui do ICEM, que eu sou professor agora da matemática no ICEM, eu sou do pós-grado de matemática.
Poderia eles fazer a disciplina também e contar crédito aqui, ou como que faria? Porque eu estou falando que a disciplina é de lá, nesse momento. Não, não é do programa de pós-graduação daqui. Mas seria possível ou no Seria futuro? possível. Isso aí é considerado mobilidade virtual. Seria possível, é muito bem visto com certeza pela federal, né, como um todo, mas Uhum. não é considerado COI, professor. Não seria considerado Sim. COI, tá? Será considerado COI sobre a lupa, sobre o olhar da UFPA, se o senhor estivesse ministrando uma disciplina aqui no programa de pós, e Tá. encontrasse um parceiro na pós-graduação lá no Panamá e desenvolvesse um conteúdo idêntico, aonde os alunos daqui da pós e de lá da pós interagiriam, analisando e desenvolvendo aquele conteúdo conjuntamente, tá? O que o senhor está Tá. falando é mobilidade virtual, né? Isso é possível, Não. é bem visto, mas não é COIL, tá? Mas depois a gente pode falar sobre isso para você me orientar como que eu faço essa Claro, mobilidade virtual. Porque claro, pode sim. talvez no futuro, talvez seria. Eu teria que falar com o coordenador aqui da pós-graduação, porque a disciplina poderia ser a mesma, inclusive, é a álgebra 2. Assim, tem um programa de matemática, tem álgebra 2 aqui, e lá Uhum. também. Eu acho que seria totalmente compatível. Para mim, por isso que digo, faria sentido ministrar a disciplina aqui e lá ao mesmo tempo. Não, não, assim, Mas o na senhor seria prática não seria professor, tão difícil. o senhor seria professora aqui e lá também ao mesmo tempo? Isso, isso. Eu sou professor da pós-graduação aqui, de matemática. Uhum. Essa mesma disciplina poderia ser ministrada aqui e automaticamente lá, porque eu estou ocupando a disciplina virtual. Assim, eu não, na prática não É, mudaria nada. Apenas. eu fiquei com dúvida nessa sua pergunta, nessa sua colocação aí, por quê? Eu tenho lido que existe a necessidade de existirem dois professores, né? Ah, tá, Nesse seu tá, caso, tá, haveria entendi. interação. Nesse seu caso, É, haveria interação entre os alunos da pós daqui e pós de isso, lá, mas não isso. haveria interação entre os professores, entendeu? É, porque seria o mesmo. Eu sou professor lá e É, aqui. Isso. É, mas eu, tá. mas, mas eu posso Hum. tentar sanar essa dúvida com alguns Tá, colegas com mais obrigado, experiência, obrigado. tá? Tá bom, obrigado. Mais algum colega, gente, quer contribuir? Já temos quase 2 horas de reunião. Eu vou compartilhar essa apresentação lá no nosso grupo do WhatsApp, mas, de antemão, quem quiser contribuir, ofertando disciplinas, eu incluo lá no nosso portfólio, na nossa lista, e divulgo aonde eu puder divulgar, tá, gente? Bem, tem mensagens aqui, eu acho. Obrigada. Bem, gente, se não há nenhuma contribuição agora, né, eu queria me despedir de vocês e, por final, agradecer, né, a presença de vocês e, antecipadamente, agradecer àqueles que contribuírem com o projeto, seja nesse próximo período, seja no outro período, tá? Mas, de modo geral, divulgando também, né? Apoiando essa nossa iniciativa, que, a meu ver, ela é sensacional, gente. Eu estou bastante empolgado com essa metodologia, tá? Ok? Então, se ninguém quer contribuir, eu vou me despedir de vocês, tá bom? Queria dar boa noite a todos e nos vemos lá no nosso grupo do Boa WhatsApp. noite. Qualquer coisa, eu estou por lá para dar apoio para vocês. Ok? Então tá, já. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, até logo. Boa noite. Boa noite.